Fala galera, vamos estar dando início a mais uma aula aqui sobre Bubble. Primeiramente eu tenho que agradecer alguns inscritos aqui, né? 617 inscritos. Obrigado aí pro pessoal que está se inscrevendo. Se você não se inscreveu, se inscreve. Ajuda o canal aí pra gente poder alcançar mais gente. Quanto mais gente se inscrever, mais mostra pro YouTube que é relevante. Quanto mais pessoas clicarem no joinha, isso ajuda muito a relevância do canal, tá? Então vamos lá, eu quero falar sobre dois itens que na verdade são utilizados, são bastante utilizados, outro não, porém ajuda muito na criação do seu aplicativo, tá? Muita gente conhece, mas tem muita gente ainda que não conhece. E isso ajuda a empacar o seu aplicativo, tá? Deixa eu abrir sei lá, um teste aqui. Teste, sei lá, vamos deixar assim mesmo. E já tem uma página de teste. Tirar essa tradução aqui. Eu já tenho aqui, ó, teste. Não sei o que tem nessa página. Bom, eu quero falar de dois elementos. Como vocês já viram no título aí, eu vou falar um pouco sobre o Opt-in Settings e também a questão dos Custom States, tá? Bom, a gente tem dois elementos onde servem para adicionar dados e utilizar no seu aplicativo. Um é basicamente um dado dinâmico, certo? E outro é basicamente um dado não dinâmico, vamos dizer assim. Para você alterar esse dado, você tem que entrar no aplicativo para poder alterar as opções. Primeiramente, a gente tem que falar do Opt-in Settings, né? Mentira, tem que falar do Custom States primeiro. O Custom States é aquela opção, aquela entrada que você cria em qualquer elemento que você vem aqui nesse ícone aqui e vem adicionar New Custom States. Bom, Custom States nada mais é do que, eu sempre falo isso, mas ela nada mais é do que uma variável global. O que significa uma variável global? Significa uma variável que você pode utilizar em qualquer ambiente do seu aplicativo. Qualquer lugar que você queira adicionar um dado dinâmico, você pode puxar esse Custom State, que seria uma variável global. Até onde se sabe, não tem uma quantidade máxima de variáveis globais ou Custom States que você pode criar. Então você pode criar custom states à vontade para ajudar no desenvolvimento do seu aplicativo. O custom states ele pode ser criado em qualquer elemento visual, desde um texto, você pode criar um custom state aqui, você pode criar num ícone, então você pode criar em qualquer ambiente. E o elemento custom state ele tem uma característica igual aos elementos do banco de dados. Então você cria o nome da variável, cria o tipo de variável, né? O custom state de variável pode ser desde um texto simples até uma tabela lá do seu banco de dados, tá? E também tem como você colocar aqui como lista. Como se fosse você adicionar, como se fosse lá no banco de dados, você coloca um tipo texto, o nome, tipo texto em forma de lista. Também tem como você colocar aqui, tá vendo? Este estado é uma lista, então tem como se trabalhar como se fosse um banco de dados. Entendo o Custom States como um banco de dados que pode ser resetado, pode-se dizer assim. Mas ele é basicamente um local onde você vai colocar um dado que você vai utilizar naquele momento, naquela página no seu aplicativo. O Custom State, toda vez que a página ela é trocada, ou ela é resetada, ou ela sei lá, atualizada, esse Custom State, esse estado, ele some, tá? Então vamos supor, vamos criar um Custom State aqui. Vamos criar um botão aqui, um botão que vai adicionar um Custom State aqui nesse texto. Vamos colocar aqui aula. Vai ser do tipo texto. Vamos deixar aqui, beleza. Vamos colocar esse texto aqui. Vamos colocar até aqui mesmo. A gente tem um Custom State aqui nesse texto, né? Então eu vou colocar para o Custom State, para esse texto, abrir o que está no Custom State, tá? Então eu vou entrar aqui em texto, o Custom State que a gente acabou de criar, aula. Então ele vai mostrar aqui nesse texto tudo que tiver nessa aula, tá? Tudo que tiver no Custom State dessa aula. Vamos colocar só para vocês verem o que está acontecendo. Vou colocar um input aqui. Input. Beleza. Eu não vou trabalhar no layout nem nada do tipo, tá? Vamos deixar só assim, ó. Vamos pegar esse input nome aqui. Vamos adicionar aqui. E vamos setar. Vamos fazer um estado. Que vai ser daquele texto, tá? E a aula. E a gente vai colocar o valor aqui. Beleza.
só tem que ficar de olho em uma coisa. A mesma coisa que acontece no banco de dados, acontece no custom state. Então, quando você configura aqui o elemento do custom state como texto, ele vai entrar qualquer valor. Mas se eu configurar ele como número e tentar colocar no custom state lá alguma coisa que não seja número, eu não vou conseguir. Nesse caso aqui, como esse input está configurado como texto, tudo que entrar esse input está configurado como texto. Então, tudo que eu colocar no custom state aqui vai estar entrando como texto. E ele não vai aceitar, porque ele só aceita números. Então, para me aceitar aqui, eu teria que transformar para números, e aqui ia pegar o número de caracteres, então não ia funcionar, tá? Então, vamos deixar aqui o custom state aqui como um elemento que a gente quer trabalhar, que vai ser texto, tá? Vamos dar um preview aqui. Então vamos lá, estou desenvolvendo um aplicativo e tal, quero colocar um dado dinâmico que vai ser inserido agora. Eu não quero adicionar ele no banco de dados ainda, então eu coloco aqui, teste, eu vou clicar, ele vai aparecer aqui em cima. Se eu trocar para teste 2, ele vai aparecer aqui em cima de novo. Então qualquer coisa que eu alterar nesse momento aqui, ele vai ser alterado. Aí se eu der um resetar ou atualizar, esse custom state vai sair. Então você tem que ter o seguinte, o custom state ele é uma variável global que vai ser resetada toda vez ou se você atualizar a página, ou se mudar de página, tá? Ele serve para ser uma variável global para aquela página naquele momento. E toda vez que você quiser alterar ou adicionar, se você quiser colocar como lista, você consegue adicionar nesse custom state. Mas fique ciente que ele é só para ser trabalhado naquela página. Mudou de página, vai mudar. Se você quiser trabalhar com um elemento que você vai ter que utilizar em outra página, aí é melhor utilizar o banco de dados, tá? Mas o banco de dados vai ter um elemento, vai ter que ser criado um elemento lá no banco de dados que vai ser eterno até que você apague. O custom state não, o custom state você atualizou, ele vai apagar, tá? Então o custom state nada mais é que isso, tá? É um estado personalizado que você pode alterar conforme você quiser. Então tem várias funções que você pode colocar. Vamos supor, você clicou no botão, aí você colocou um elemento aqui, vamos supor, é um menu. Você colocou aqui página 2, então vai aparecer um grupo que é página 2. Ele clicou na página de novo, colocou página 3, vai aparecer o elemento que é página 3. Então o custom stage é basicamente isso, é assim que trabalha, é para mudar, é um estado personalizado da página. Tá? Eu gosto de chamar de variável global, porque você pode utilizar em várias áreas. Tá? Se eu coloquei um elemento aqui, o número 1, eu posso usar esse mesmo elemento para deixar esse input visível, rodar um vídeo, uma imagem aparecer, um upload ser feito. Então dá para fazer tudo isso, tá? Então esse é o custom state. Eu espero que tenha ficado esclarecido. É uma coisa simples, mas tem gente que não usa, não sabe como usar, enfim. E outra coisa que eu quero dizer também, que eu quero falar, é que se usa bastante, mas pouca gente conhece, que é o Opt-in Settings. O Opt-in Settings nada mais é que, vamos supor, lembra do custom state. Custom state é um elemento que ele é apagado toda vez que você atualiza a página, e é você que está ali no aplicativo inserindo dados naquele custom state, certo? O Opt-in Settings são opções que você, desenvolvedor do aplicativo, coloca no aplicativo, até mesmo para facilitar o desenvolvimento do seu aplicativo. Vamos supor, não é o caso, basicamente ninguém usa isso, mas vamos supor que você tem um drop aqui. Nesse drop aqui você tem como puxar dados dinâmicos, né? Você pode puxar no banco de dados. Vamos supor, puxei de respostas, puxei lá, não, respostas aqui vai ser puxei de perguntas e aqui, o que é isso? Tipo perguntas, eu quero puxar no banco de dados para mostrar para vocês. Ah, tá. Puxei de perguntas e puxei aqui, eu tô pegando Opt Settings. Vou dar uma busca. Tá, agora deu. Então puxei de perguntas e aqui eu vou puxar todas as perguntas ou todos os pontos. Eu posso fazer isso através posso fazer um drop com todos os dados do banco de dados que vai puxar de perguntas, posso segmentar, se quer do ID do usuário atual, alguma coisa do tipo, que são perguntas para o usuário. Eu posso fazer dessa forma. Ou também posso fazer um estado estático, que eu vou colocar opções aqui, opção 1, opção 2, opção 3, opção 4. Mas basicamente ninguém utiliza isso aqui. Quando você tem opções que elas vão se repetir no aplicativo,
e você não quer atualizar, não quer descrever elas manualmente, porque você pode escrever errado, com letra maiúscula, letra minúscula, isso pode impactar no desenvolvimento do seu aplicativo, você pode utilizar o Opt-in Settings. Que o Opt-in Settings é justamente isso, são informações que elas são imutáveis, ninguém pode mudar essas informações, só mesmo você dentro do aplicativo, então você tem que estar ciente disso. Então como é que ela funciona? Aqui a gente tem a aba de dados, privacidade, os dados do seu banco de dados e tem a opção de Opt-in Settings. Quando você cria um Opt-in Settings, vamos colocar aqui aula, a gente pode criar a tabela como se fosse uma tabela de banco de dados, tá? Você cria aqui, mas você está criando basicamente as suas opções, tá? Quando você cria aulas, eu criei aqui aulas, ela vai ser, se eu vim aqui no banco de dados, vamos supor, se eu vim aqui no drop, puxar um dado dinâmico e puxar o dado dinâmico que está no Opt-in Settings, então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, pego aulas, que é basicamente o nome que está no meu Opt-in Settings aqui, que é aula. Eu vou fazer uma busca por todas as aulas, beleza? E aqui eu escolho qual opção que eu quero aparecer, que eu quero mostrar, Opt-in Settings Display. Quando eu coloco Display, eu quero dizer que nesse drop vai aparecer todos os elementos, eu me perco, todos os elementos que estão em aulas e que estão no display. E esse display é do tipo texto, tá? Ele é do tipo texto. Quais são as opções que aparecem nesse display aqui, nesse momento? Se você dá um preview, você vai ver que as opções que aparecem são simplesmente nada. Por quê? Porque eu não coloquei nada aqui embaixo. Não tem as opções aqui, entendeu? Se eu colocar aqui opção 1, agora sim vai aparecer uma opção. Eu tenho que atualizar. Agora sim vai aparecer uma opção. Se eu colocar aqui opção 2, agora vai aparecer mais uma opção. Vamos atualizar. Opção 2, agora vai aparecer a opção 2. Então aqui eu consigo modificar os dados que vão aparecer no meu drop. Então, vamos pensar comigo. Eu adicionei o nome da tabela, que vai ser aula, certo? Eu posso alterar o nome se eu quiser aqui. Eu atribuí um tipo de elemento, que já vai automático, que é do tipo texto, e coloquei as opções. A opção 1, a opção 2, beleza? Então é assim que você utiliza os Opt-in Settings, tá? Mas vamos supor, um erro que muita gente faz, né? Porque acaba não utilizando o Opt-in Settings e vê que não dá para ele utilizar. Como é que você faz isso? Ó, vamos supor, eu quero pegar o valor desse drop e quero adicionar nesse custom state. Eu vou adicionar nesse custom state só para vocês entenderem. Esse custom state aqui, ó, que é da aula, ele é do tipo texto, certo? Então, quando eu clicar aqui, eu vou adicionar nesse custom state o valor desse drop. Beleza? Vamos dar um preview aqui. Vou colocar no Opt-in Settings que está em algum lugar aqui, o valor da opção 1. E agora, o valor da opção 2. Beleza, está funcionando, né? Ok. Só que vamos supor que esse custom state ele não seja do tipo texto. Na verdade, eu quero ele no tipo número. Ele é do tipo número. Então, o que tem que entrar aqui é número, certo? Se a gente ver aqui, nesse Opt-in Settings que a gente colocou aqui, a gente está puxando o drop da mesma forma, só que ele não está puxando o número. Então, como é que a gente faz para ele puxar o número mesmo com as opções aqui? Quando vocês constroem um Opt-in Settings, vocês têm que entender que as opções que vão aparecer aqui é do tipo texto, porque é o primeiro atributo que aparece. Se você quer adicionar alguma numeração a esses atributos, a essas opções aqui, você tem que criar um novo atributo. Quando você cria um novo atributo, você pode colocar o nome aqui de posição. E essa opção você pode atribuir com o que você quiser. Nesse caso, a gente vai atribuir como número. Vamos criar. Beleza, agora sim a gente consegue adicionar o valor do drop, o número, tá? Só para vocês entenderem. Aqui a gente tem posição e display, e essas duas opções são referentes a essas opções aqui embaixo, tá? Só que eu tenho que atribuir ainda o número a cada opção, certo? Porque o display o display é texto, então você já sabe que você está puxando. Mas eu quero colocar o número 1 como opção 1, o número 2 como opção 2. Como é que você faz isso? Vem modificar atributo, certo?
Aqui está o nome do atributo, que é o que vai puxar no display, e tem a posição, que é o que vai puxar na numeração, que vai ser a numeração. A posição nesse caso vai ser o número 1. E nesse aqui de baixo eu vou colocar como opção 2. Beleza. Então agora eu atribuí a opção 1 ao display e a posição. A opção 1 como posição 1 e a opção 2 como posição 2. Tá? Se vocês virem aqui, vocês vão conseguir ver. Então tá, vamos lá. Esse número aqui, ó, aqui, só para deixar aqui claro que vai ser display. Será que vai alterar? Vai dar algum erro? Não deu. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, aqui eu coloquei como display. E aqui eu vou colocar como posição. Posição. Tá? Posição. Eu vou criar um outro Option Settings aqui. Option Settings, eu confundo os dois, é Custom State. Vou criar um outro Custom State. A aula vai ser do tipo texto. Posição vai ser do tipo número. Tá? A aula aqui eu vou colocar, na verdade, display. Só para vocês entenderem, tá? Ok, aqui também vou puxar um dado dinâmico que vai ser o texto, aula, deixa eu ver porque não puxou. Display, tá. Aqui eu tenho a posição agora, porque são as opções que eu criei aqui, tá? Eu criei até no elemento errado. Deixa eu apagar esse elemento aqui. Vamos só utilizar isso aqui. Vamos só utilizar isso aqui, ó. Então, posição e display. Display. Aqui eu vou puxar o que tá no custom desse elemento, que é do texto, e display, tá? Então, só para vocês entenderem como é que vai ficar. Posição, vamos colocar aqui. E display. Ok. Quando eu clicar aqui, eu vou querer setar o que está nesse texto. Então, eu vou setar o elemento texto. Ok. Eu vou colocar no custom state de display e o custom state de posição, certo? Vou setar os dois, porque eu quero que os dois apareçam aqui. Esse drop, ele está puxando os elementos do display, beleza? Porque eu quero enxergar o que eu estou puxando. Opção 1, opção 2, beleza? É assim que eu vou configurar. Deixa eu copiar esse nome aqui. Quando eu clicar nesse botão, eu quero colocar no display aqui, no custom state de texto, a opção do drop, valor, e eu quero colocar display, eu vou colocar display. Por quê? Porque o display é do tipo texto, e esse custom state aqui, ele está como texto, beleza? E nesse aqui de baixo eu quero colocar a posição que ele está configurado como número. Então eu vou puxar o drop, valor e posição, porque ele está como número. Então, a partir desse momento que eu fiz isso aqui, se eu dar um atualizar, eu posso utilizar o mesmo drop, opção 1, e adicionar dois custom states, tá? Eu confundo os dois. Mas opção 1, se eu colocar em adicionar, eu vou puxar a opção 1, que está relacionado esse custom state aqui, esse option set de opção 1, ele tá vinculado com o número 1, entendeu? Porque eu coloquei os dois atributos aqui. Então toda vez que eu adicionar aqui, eu consigo trabalhar com os dois, e até com mais de dois. Eu poderia colocar posição geográfica, tem opção também de posição geográfica, se eu não me engano, geográfica. Então vamos supor, região 1, região 2, região 3, daquele endereço, aquele outro endereço, então dá para você trabalhar isso, tá? Vamos supor, região 1, endereço, uma lista de endereços. Então é tipo isso que você pode fazer, tá? Você pode colocar um display com o nome do bairro, posição geográfica, uma lista de endereços, e se atribui uma posição, que vai ser do tipo número, que vai ser a região 1, região 2, e assim por diante, tá? Então, basicamente, é isso. Isso também configura como se fosse você criar alguma coisa no banco de dados, tá? Se eu for criar um elemento aqui, sei lá, perguntas, eu posso colocar perguntas que é do tipo texto, então eu posso puxar lá do drop, o valor, o display, o que for do tipo número, pontos, eu não consigo colocar, vamos supor, texto, display, eu não vou conseguir colocar o display, porque ele é do tipo ponto, que é número, então só consigo colocar a posição. Então, o Option Settings, ele serve para agilizar o seu processo de criação de aplicativos,
justamente por causa disso. Você consegue adicionar opções que vão ser fixas, elas não vão ser dinâmicas, a não ser que você entre no aplicativo, no editável do aplicativo e altere isso, mas isso aqui ele é bom também quando você vai, vamos supor, você vai criar um aplicativo onde ele tem um login, e esse login, ele tem, o login não, ele tem que criar uma conta. Ele vai criar uma conta que é do tipo de criador de conteúdo ou de tipo só usuário. Então você já pré-seleciona essas opções aqui. Quando a pessoa for se inscrever, você já coloca a opção lá dela puxar o Opt-in Settings, que é referente a usuário ou criador de conteúdo. Então, Opt-in Settings é basicamente isso. Você coloca opções pré-moldadas. E o Custom State são variáveis globais que você consegue colocar qualquer tipo de elemento nele e o usuário consegue colocar isso, entendeu? Ele consegue colocar a qualquer momento dentro do aplicativo dele. E toda vez, e o Custom State, toda vez que a página atualiza, ele se perde, tá? E o Opt-in Settings não, o Opt-in Settings está na raiz do seu aplicativo, então ele é para sempre ali, até que você altere, beleza? E para puxar opções do Opt-in Settings, é basicamente fazer isso aqui, ó. Eu não sei se eu falei nesse vídeo, então já vou falar de novo, tá? É basicamente vir até aqui, puxar um dado dinâmico, tem essa opção aqui, ó, Get Options. Esse Get Options vai ter as opções dos custom states que você tem lá guardado, de favoritos, no caso aula aqui. Eu posso puxar todas as opções, ou puxar só a opção 1, ou puxar só a opção 2, e falar que tipo de elemento que ele vai aparecer aqui. Se ele vai aparecer do tipo display, que é do tipo texto, então ia aparecer a opção 1, ou se eu quero puxar a posição. A posição, que é do tipo número, então ia puxar a posição. E como a posição é do tipo número, eu consigo até somar, fazer maior, menor. Isso aqui eu posso fazer nas condições também, entendeu? Então, eu acho que é isso, tá? Eu queria falar isso porque tem gente que às vezes me pergunta sobre algumas coisas e a gente às vezes tenta explicar e aí talvez a pessoa ainda não sabe isso. Então é bom deixar essas coisas a par para ajudar a galera aí com até mais eficiência, né? Porque às vezes a gente explica e às vezes aí a gente perde até mais tempo, vamos supor, explicando o que é uma função, que é uma função mais básica, e a gente perde tempo porque a gente está explicando uma coisa mais avançada, aí confunde tudo, né? Mas então eu queria deixar isso aí claro, tá? Eu queria deixar isso aí no YouTube e para diferenciar e até explicar o que é cada um. E não existe modo certo, modo errado de utilizar uma função no Bubble, tá? Em qualquer aplicativo. Existem funções mais que te fazem criar um aplicativo mais rápido. O Opt-in Settings é uma delas. Mas se você não fosse utilizar o Opt-in Settings, você podia utilizar o banco de dados e criar as mesmas opções que você criou no Opt-in Settings no banco de dados. Também daria. Tá? Não existe certo e errado. Existe a forma mais eficiente de se fazer. Tá? Então o negócio do Bubble é quebrar a cabeça mesmo e tentar aprender com os erros e aprender com o seu desenvolvimento mesmo. Tá? É isso aí, agradecer aos 617 pessoas que se inscreveram e tamo junto e é isso aí, fui.